Boa tarde a todos. O Espiritismo, sendo cristão, nós pautamos toda a nossa caminhada, todo o exercício da nossa doutrina e, portanto, do movimento espírita, à luz dos evangelhos de Jesus Cristo. Então, nós nos orientamos em primeiríssima mão nas orientações do nosso mestre maior. Temos todo o nosso, graças a Deus, todo o apoio, orientação, instrução de espíritos orientadores maravilhosos que também pautam toda a sua orientação, o seu trabalho à luz da orientação cristã. É à luz dos evangelhos de Jesus Cristo. Isso é até uma coisa que às vezes cria um certo mal entendido na sociedade, das pessoas entenderem que nós nos orientamos, nós somos orientados, instruídos, recebemos tantas mensagens de espíritos maravilhosos, mas que em primeira instância, Jesus Cristo. E que eles se orientam, esses nossos orientadores se orientam nos evangelhos e nas orientações de Cristo. E é muito importante isso para nós. Esta semana, eu andei refletindo que a gente vai trabalhando as máximas de Cristo muito pensadas. E que, na verdade, eu nunca tinha feito uma coletânea delas para trabalharmos, nem que fosse fazer uma leitura de várias delas seguidas, para a gente ver o quanto elas são concatenadas, muito especialmente no ser sendo, no ser fazendo, no ser construindo a si e aos outros, e que muito especialmente, muito concatenado na questão do presente. Seja no presente, faça no presente. E como nós vínhamos trabalhando na temática da presentificação, me sentei sábado à noite, domingo, para ir estudando a Bíblia e retirando dali máximas, aquelas estruturais que a gente sente que realmente um grande mestre como Cristo diria aquilo para nós. Porque nós sabemos que todas as obras ligadas a Cristo que nós temos são traduzidas. E que ao longo de 2000 anos de traduções foram sendo inseridas ali opiniões dos tradutores. Então, naqueles pontos em que a gente sente que um grande mestre como Cristo não usaria aquele nível de linguagem, nem coletei. Com todo o respeito, deixo lá. Trouxe essa lista dessas máximas, vamos ler juntos. Daí o que der para discutir, discutiremos. Se não discutiremos, aí sim, quem sabe, grupo de 2, 3 depois, e vamos ao longo do tempo. Tudo bem? Porque acho que já é hora, inclusive, de nós nos assentarmos mesmo para verificarmos como está a nossa condição de cristão. Uma vez que uma das coisas que eu tenho uma preocupação muito grande, e até fico triste às vezes de ver que as pessoas estão voltando muito o olhar delas para fora, estão voltando muito o olhar delas para o erro dos outros, estão voltando muito o olhar para o que falta e estão esquecendo de caminhar para dentro de si e encontrar nas suas jazidas interiores o material maravilhoso que elas já trazem para
se administrar naquelas situações todas e ser feliz na administração. Não é ser feliz com o ocorrendo. Há um número enorme de ocorrências que não são o que gostaríamos que fosse. Acontecimentos não são o que gostaríamos que fosse. Mas imagina que somado a essas ocorrências que já não são o que gostaríamos que fosse, nós ainda nos coloquemos de fora, olhando para elas e acusando simplesmente terceiros. Se a gente for muito nessa linha, nós seremos capazes de acusar até Deus. E colocar em dúvida nossos grandes orientadores, entre eles Jesus. Nós precisamos encontrar dentro de nós nossas jazidas e trazemos. Nós não começamos nossa caminhada agora. Imagina, para a gente chegar a essa condição aqui, bípede. Quantos bilhões de anos a gente levou? E nesses bilhões de anos nós estivemos vivendo experiências, construindo conhecimento, administrando-nos nessas experiências, fazendo sínteses e guardando. Nós não perdemos nenhuma delas. O problema é acessá-las. Imagina como é para acessar o nosso interior. Nós precisamos de momentos de prece, de momentos de meditação, de momentos de reflexão, momentos de olhar, um olhar apurado para o belo da vida, para as coisas que estão acontecendo e que são, no seu silêncio, na sua simplicidade, são simplesmente maravilhosas, porque são divinas. E nós que escolhemos viver em metrópoles, precisamos um cuidado a mais. Porque imagina cada um de nós vivendo em meio à natureza, ou sozinhos, ou com o nosso parceiro, ou com o nosso parceiro, 3 filhos, 2 filhos, seja quantos. E convivendo ali com a natureza. Um pequeno grupo social, convivendo com a natureza, que é a divindade em si. Agora vamos para o outro lado. Escolhemos viver numa metrópole, empilhadinhos. Não somos só juntos, nós somos empilhados. Para subir e descer do empilhamento, vamos cruzando pessoas, as mais variadas. Que estamos ali como semeadores e como terrenos para serem semeados. E só aproveitaremos essa oportunidade, com certeza nós quisemos essa oportunidade. Senão a gente já teria catado nossas trouxinhas e ido lá para um mato qualquer. Mas não estou aconselhando ninguém a ir não, viu gente? Sou extremamente feliz aqui. E ir para o mato qualquer não é resolução para nossas vidas, não. E também que lá no mato, uma coisa é a natureza que está lá, maravilhosa, divina, que está aqui também. Caminha 50 metros aqui, estamos diante do mar. Caminhamos não sei quantos aqui, não dá 50. Nossa casa está plantada aqui. É só subir para o segundo piso e olhar na janela, é uma montanha maravilhosa aí. À nossa disposição, para o nosso olhar. Tirando essa questão natureza que está divina lá, os seres humanos que estão lá vivem as crises que nós vivemos. E algumas maiores. E esses grandes mestres, e hoje a pauta é Cristo, eles nos convidam a fazer
esses olhares. Nos enxergar com nossa jazida, com nossos recursos maravilhosos, frente aos outros, e irmos fazendo nosso máximo possível no bem. Para isso, de vez em quando, nós temos que até adiar algumas ações por uns instantes. A ação da fala, temos que aprender a adiar. Mas também a de concluir pensamentos. A de pensar, a gente não adia, porque graças a Deus é um processo ininterrupto, o pensar. Mas administrar o nosso pensar, plenamente possível, está na nossa mão. Mas nós temos que de vez em quando nos pedir uns instantes. Recua, Nájila. Volta. Mude a direção do pensamento. Apanhe alguma coisa para fazer, que seja um trabalho mecânico para você produzir bastante serotonina e te alterar internamente. Porque nessas jazidas que trazemos, essa riqueza, não são só jazidas especificamente espirituais, no sentido do acervo de informações, de sínteses. Nós trazemos nossas jazidas de possibilidades de produções de substâncias para alterar o nosso conjunto para melhor. E como espíritos encarnados, nós precisamos urgentemente usar melhor essa linha maravilhosa de produção. A linha de produção está pronta. Quando nós chegamos a essa condição que estamos, nós já trazemos um sistema respiratório prontinho para injetar oxigênio, oxigenar nosso cérebro e conseguir nos alterar. Nós trazemos uma linha prontinha para engolir água, nos hidratar e melhorar nossa bomba eletroquímica. Nós trazemos prontinho o sistema digestório, que basta a gente enfiar umas alfaces com couve, cebola, cenoura para dentro, nós já começamos a melhorar nossos níveis de nutrição para produzir as estruturas que precisamos para o conjunto. Porque não estamos aqui trabalhando uma plateia de desencarnados. Os desencarnados nos afirmam o tempo todo que nós não precisamos nos preocupar com eles, não. Que com eles, nós precisamos, com relação a eles, nós precisamos ter gratidão, amor, sobriedade, diálogos bons de preferência, que nós temos que nos ocupar dos encarnados, porque os desencarnados, equipes espirituais desencarnadas estão cuidando super bem, e que nós nem precisamos preocupar com os nossos que partiram, preocupar conosco em enviar as melhores vibrações, mas olha que até essa é conosco. Porque o cuidado com os que desencarnaram está sendo feito. Entre nós, nós precisamos, uma vez que reconhecemos que somos um espírito com um perispírito e um sistema bioquímico, que é o nosso corpo físico, nós precisamos ir nos antenando em estratégias para cuidar desse conjunto. E a gente vai ver nas máximas de Cristo aqui que todas contemplam o conjunto. Umas de forma
deixando o sistema bioquímico de forma mais subliminar, mas a gente vai ver que está sempre. E que está sempre trabalhando no sentido de nos orientar para o presente, fazer o presente, nos presentificar, fazer o melhor agora. Porque o passado a gente já fez, nos serve de memória, de recursos para agir agora. E o futuro nós estamos construindo, mas estamos construindo no presente. E é muito especialmente assim, nessa questão que nós queremos hoje atentamente trabalhar, ler pelo menos estas máximas, para nos situar no presente. É uma que está em Marcos, no Evangelho de Marcos 8,36, pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua vida? Aí vem uma que está em Lucas 6,31. Tudo quanto, pois, quereis que os outros vos façam, fazei-o vós primeiro a eles. Gente, não há uma sequência, senão que eu fui pegando as máximas e transcrevendo. Mas gente o importante é vermos o quanto ele tenta nos instrumentalizar para sermos nós, cuidar de nós, para que cuidemos dos outros no presente. Vê que essas duas já é o presente. Uma que é acerca do amor aos inimigos, da doçura e da caridade, que está em Lucas 6, 34 a 38. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe outra. Se vós amais os que vos amam, que mérito tendes? Porque os transgressores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito tendes? Os transgressores também fazem isto. Se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito tendes? Os transgressores também fazem isto. Os transgressores também emprestam aos transgressores para que se lhes façam mais que outro tanto. Aqui ele né? Além de dizer que mérito tendes, se emprestamos só a quem, se doamos, se fazemos, se investimos, é só em quem nós esperamos ter resposta, ter troco, e é rápido, porque se não me der gratidão, não me fizer gratidão, eu já me desiludo. E ele já diz que aí é gente que está esperando até receber mais do que investiu, né? Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem daí esperardes nada em troca. Gente, é nada, tá? É nem o retorno daquilo. Porque naquele momento você está entregando. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Perdoai, não julgueis, não condeneis, dai e dar-se-vos-á. Estão vendo que é tudo no presente, né? Que é o nosso tema do período agora, é a presentificação. Depois vem em Mateus 20, 26 a 27. Tudo o que quiser ser o maior, seja o vosso ministro. O nosso mesmo, né? Eu ministrar aquilo. E o que quiser ser entre vós o primeiro, seja o vosso servo. Se quiser liderar, sirva. Depois em Mateus 12, 34, ele diz: a boca fala
da abundância do coração. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau tira más coisas do seu tesouro. Avalie o que fala a sua boca. Depois vem uma que está em João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Imagina a reflexão que temos que fazer ao fazermos qualquer ideia de julgamento. Assim, primeiro, o que é a reta justiça? Uma das possibilidades que os Espíritos nos apontam, irmão Antônio Grima, irmão Locádio, nessa reta justiça, antes de mais nada, nos perguntarmos: eu conheço a história deste que eu estou julgando? Eu sei pelo menos dessa última encarnação dele, qual foi a mãe que ele teve, quem foi o pai, qual foi a educação que ele recebeu, quais foram as possibilidades que ele teve de receber uma orientação para ele fazer um polimento, para fazer a adaptação ao sistema Terra. E que daí em diante a gente vai buscando nossos outros vieses, de acordo com a nossa comunicação interna, com nossa capacidade intuitiva, e vamos traçando nossa possibilidade de chegar a uma proximidade da reta justiça. Depois é Cristo diante da mulher vítima de adultério e de seus algozes. Ele pergunta: o que de vós estiver sem... Ele coloca, né? O que de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E eles, ouvindo isto, foram retirando-se, um após outro, começando pelos mais velhos. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu te condenarei. Vá e não voltes a pecar mais. Depois ele diz, num outro momento, aqui já é Pedro. Pedro, aproximando-se de Cristo, pergunta-lhe: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, que eu tenha que o perdoar? É até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: não te digo que até 7 vezes, mas mais do que 70 vezes 7. Isso está em Mateus 18, 21 a 22. E aí João complementa no capítulo 13: amai-vos uns aos outros, porque é a fonte de todas as expressões de todos os valores universais, né? É o amor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Todas as demais coisas alcançareis por acréscimo. Está em Mateus 6,33. Não queirais, pois, andar demasiado inquietos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu cuidado. Nós estamos vivendo em uma avalanche de pessoas com ansiedade. Essa é uma reflexão de como nós podemos ajudar essas pessoas a chegar a isso, ou vislumbrar. Que tenho certeza que muitos de nós não estão acometidos por essa chaga que deve ser um sofrimento, que é a ansiedade. E estamos aí no caminho com esses nossos irmãos. Nós temos que ir desenvolvendo estratégias nossas para ajudá-los.
Não temos dúvida que vamos ter que voltar lá numa que já foi lida aqui, da prece. Né? Aliás, foi falado na introdução. Da prece, a meditação, a reflexão, para irmos encontrando recursos e diálogos interiores para sermos efetivos na fala com esses irmãos por pensamento. Que muitos deles não terão tolerância para a nossa fala verbal. Mas nós temos o maior de todos os recursos, que é o amor, que é espiritual. Desenvolvemos a capacidade de pensar, né? No conjunto. Esse conjunto aqui produz pensamentos, que são compostos por ideias. E nós irmos com o nosso ideatório, que é alimentado pelo imaginário que nós trazemos, nós já recebemos essa bênção, nós irmos produzindo o material para chegarmos ao pensamento dessas criaturas. E sabemos que somos capazes. Nós temos que ter foco. Não sair do foco, não sair do objetivo, não sermos desertores. Estarmos a cada dia, sem ter ido para o passado dizer que já cansou, que já falou, que já fez, já aconteceu, e sem dizer que Deus fará no... Não, Deus está fazendo o tempo todo. E nós temos que no presente fazer. E é isso que o nosso grande mestre está aqui nos colocando. Aí ele diz em Mateus 6, 22. Teu olho é a candeia do teu corpo. Se o teu olhar é bom, todo o teu corpo será de luz. Se o teu olhar é mau, todo o teu corpo se encherá de escuridão. Se a luz que há em ti está apagada, imensas são as vossas próprias trevas. Porém, vós sois quem acende o seu candeeiro. Tudo bem? Amarás o teu Deus, está em Mateus 6, 22, viu gente? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o máximo e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Porque cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas de um abrolho. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. A boca fala da abundância do coração. Acumule-se de tesouros, que todos possam colher o melhor. Sempre no presente, né? Está dizendo que você pode vir a fazer. Não, acumule-se. É agora. E nós poderíamos perguntar para Cristo aqui agora, mas como? Exatamente com o que temos. E quem sabe ele até nos desse uns bons exemplos, né? Se a minhoca muito mais simplória do que os irmãos, que nem estrutura física adequada tem, fazem enormes galerias na terra, para que entre oxigênio e produza alimentos para bilhões no planeta, o que não poderão fazer os irmãos com a estrutura que trazem? Nós temos que aprender a olhar para a nossa estrutura e ver assim, quanto eu trago de conhecimento para me gerenciar nessa estrutura.
Daí nós vamos arrancando de dentro de nós a informação que precisamos para lidar com a nossa vida, que todo dia vai ter uma novidade para ser administrada e para ser resolvida. Que é a grande queixa do ser humano, percebo isso em muita gente, quando acabo de resolver uma coisa, aparece outra. Agora que eu dei conta de resolver tal questão, já me chegou essa. Eu pensei que agora eu ia ter sossego, olha o que me veio. Aposentei para descansar, assim, um sonho colorido de aposentar e não fazer mais nada. Mas já vem minha filha engravidar de uma pessoa que nem assumiu. E lá vou eu ter que criar neto. Ai, que bom que você tem que criar um neto, né? Porque imagina você se apodrecendo sem fazer nada. Às vezes a pessoa nem se dá conta do quanto aquilo vai crescer, do quanto ela vai crescer com aquela experiência. E é o que ele vai nos colocando aqui. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olhe bem o nosso dever. Durante séculos, religiosos vêm colocando a palavra tentação como a significação de algo de fora me tirando do sério. Mas por tudo que estamos acompanhando aqui de Cristo, essa tentação que ele está falando, vem de fora? É o obsessor dos espíritas? Como é que chama? Encosto? É o encosto dos espíritos? Isso aí tudo é criação humana. Obsessor, encosto, com certeza criação humana. Que inclusive até grandes mestres precisam se utilizar dessa linguagem dependendo do tempo. Se Cristo encarnasse hoje e fosse fazer suas preleções, Cristo usaria a palavra demônio no sentido que foi usada? Ele usaria a palavra demônio no sentido que ela quer dizer lá no sânscrito, que é onde ela nasce. Daimon quer dizer espírito. E demônio foi a adaptação que a gente fez do daimon e denominamos de demônio algo fora de nós. Mas não, o convite dele é: orai e vigiai, para que as luzes da ribalta possam estar brilhando ao nosso redor e nós não saber escolher e nos posicionar diante delas. Inclusive daquelas mais simples, que a gente diria assim: meu Deus, mas isso não é nem para ser tratado numa casa de religião. Uma mesa de almoço de domingo. Uma tentação a comer mais do que precisamos. A água encanada chegando em nossas casas, em nossa cozinha, no banheiro, na área de serviço. Uma tentação a consumir um bem que é de todos, que é limitado. Uma tentação a consumir mais do que precisamos. Ué, a torneira está lá, se eu abrir, ela vai jogar água quanto tempo eu quiser. Mas quanto tempo eu quero que ela despeje? Porque a água é de todos, ela não é minha. Ela é um bem público. Quando Cristo vai falando em tentação, e máximas dele, outras que a gente for lendo, a gente vai sempre ver o quanto é no sentido de não seja tentado a fazer o que não seja pertinente a um homem bom. O que não seja pertinente a um homem de bem. E daí ele lança o orai e vigiai. Vinde a mim, vós que se achais cansados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas e para o vosso corpo. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
que o fardo que Cristo nos coloca ainda é peso para algum de nós? Daí, com as reflexões, nós vamos nos aprimorando para ficar leve. Eu tenho que me esforçar muito para pensar no consumo de água da minha cozinha, do banheiro, do chuveiro, da pia quando escovo os dentes. Eu tenho que me aperfeiçoar para isso ser natural em mim. Aí é leve. Se a família reunir, passar 3 horas em volta de uma mesa comendo, para eu comer só o que me basta, é difícil? Preciso me aprimorar para eu comer, me sentir abastada e pronto. O resto ali é social, é ficar junto. Mas não vou ficar tentada a comer. E nós viemos numa sequência de orientações, de tentação por espírito, isso, aquilo. Conseguimos até criar preconceito contra espíritos. Então, os espíritos são todos criados por Deus. Mas daí nós fomos classificando como espírito do mal, espírito do bem, espírito da treva e espírito da luz. Mas é da luz? É. E o outro é da treva? Mas quem criou o que eu chamo da treva? O mesmo Criador. Ele criou a todos, e isso está lá tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo. Criou a todos com inteligibilidade, porém simples e ignorantes. O ignorante é no sentido de ignorar muitas coisas no cosmos, e permite a todos, com a inteligibilidade, ir se iluminando do conhecimento e da sabedoria. E nós estamos aí, metropolitanos, convivendo com nossos grupos enormes, passando por nós o dia inteiro, das mais variadas formas, cada um trazendo a abertura e a iluminação que já fez. E nós, semeadores, tirando de nossas algibeiras as sementinhas, colocando em cada um, e cada um tirando de suas algibeiras suas sementinhas e colocando em nós. A mensagem da semana passada do irmão Leocádio, não sei se é a mesma que Célia vai colocar hoje, ele dizia: os irmãos precisam aprender a aguardar pelas coisas na terra. Os irmãos, às vezes, ele não fala com essas linguagens mais pobres minhas aqui não, mas é tipo afoitos, né? Que às vezes nós ficamos afoitos e esperamos que as coisas, que as sementes germinem, cresçam, produzam e nos entreguem os frutos no tempo que a gente planejou. Mas acontece que há um possível em cada um. Que é uma das coisas que esses grandes mestres nos colocam, em outras palavras, que é o possível. E irmos, inclusive, com o nosso olhar, baseado na nossa faculdade intuitiva de ler o que está na forma de mensagem subliminar, ler um pouco do possível de cada um, para a gente não se exaurir. E é plenamente possível essa leitura. Nós temos que aprender a nos explorar mais, a caminhar mais para dentro de nós e alçar nossos recursos para ir convivendo com todos. Porque daqui nós não queremos, né, ir bater, debandear todos para outros lugares, porque conviver com as pessoas está ruim, está isso, está aquilo. Não, nós vamos aprender a conviver com elas, com uma certa harmonia interior. E temos essas pérolas maravilhosas, essas ferramentas maravilhosas nos ajudando. Olha aqui a próxima dele. Se alguém lhe obrigar a dar 1000 passos, vá com ele mais outros 2000.
Dá a quem te pede, e não voltes as costas aos que desejam que lhes emprestes. Imagina que algumas pessoas que nós nos escolhemos para estar com elas nos nossos seios familiares ou nos seios de nossos empreendimentos, cada um se qualificou aí na sua área e por isso está lá num determinado meio. Alguns deles vão nos obrigar a dar esses 2000 passos no sentido de evolução. Se não quisermos viver estressando-nos. E quando eu uso a palavra estresse, é de dentro para fora, tá? Não estou dizendo que é o outro que me estressa, não. Se eu não quiser viver me estressando, cada pessoa com quem convivemos, e é isso mais ou menos que Cristo, um dos inúmeros vieses que Ele nos coloca aqui, cada pessoa com quem vamos convivendo nos auxilia a dar uns 500 passos, outros 1000 passos, outros nos auxiliam a dar 2000 passos, 20.000 passos, para fazermos uma caminhada harmônica. Aí uns vão nos fazer dar não sei quantos passos no sentido da gratidão. Ele vai agradecer ao cosmos na pessoa de todas e de todos os recursos e ferramentas que nos auxiliaram a estar num patamar um pouquinho diferente daquela pessoa. Outros nos ajudarão, nos farão dar, quem sabe, 10.000 passos no sentido de trabalho. Teremos que desenvolver nossos talentos no sentido de trabalhadores para conseguir criar sustentabilidade naquele espaço para que aquele projeto, pelo menos minimamente, se equilibre. Às vezes é projeto profissional, empresarial, projeto família. Quantos na nossa família, será que tem alguma família que todos são igualmente, não só trabalhadores, como organizados economicamente? E aí tem irmãos ali, se nós já somos um pouco organizados e um pouco trabalhadores, eles nos ajudam a dar 1000 passos, 10.000 passos, para que fique sustentável a questão ali. E Cris vem com, assim, pouquíssimas palavras. Se alguém lhe obrigar a dar 1000 passos, vá com ele. E é com ele, ele não está falando para a gente descartar a pessoa e sumir dela, não, hein? Vá com ele. Esse com ele necessariamente não tem que ser fisicamente junto. Pode ser fisicamente separado, mas na alma estamos com ele para chegar nos 10.000 passos. Depois ele diz: ora, eu digo-vos que de qualquer palavra ociosa que disserem, qualquer atitude ociosa que tomarem, prestarão conta delas. Porque pelas tuas palavras, pelas tuas atitudes, serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E aí, esse condenado, é Deus quem nos condena? Ou somos nós quem nos condenamos? Por exemplo, vamos dizer que eu desenvolva ódio de alguém por quem eu tenha que dar os 10.000 passos para as coisas se ajeitarem. Quem me condenou a esse ódio? Eu mesma. E até então, nós religiosos temos olhado a palavra condenado sempre como é alguém de fora, né? Para Cristo, não. A gente tem feito mal
uma má interpretação do que ele nos coloca. Ele está dizendo das nossas condenações pessoais. Ora, a sabedoria divina é provada por seus filhos, através de suas obras. Vamos pensar no pé de bananeira, produzindo bananas. Não precisamos de ir para os mais sofisticados, não. Aí a gente olha, gente, como que essa criatura, nessa simplicidade de ser, extrai da terra água, minerais, outros nutrientes, os orgânicos, transporta, faz fotossíntese, se nutre, produz bananas e me entrega. Com potássio, magnésio, lítio. E a minhoca foi antes. E a minhoca foi antes, arejando a terra. Porque quando ele está dizendo da sabedoria divina é provada por seus filhos, como nós compomos uma classe elitista e arrogante, desculpem a expressão, né? Somos o inteligente, nós temos que agora mudar esse olhar, porque já passou da hora. A gente o construiu de forma equivocada. Os filhos são todos os seres são filhos de Deus. O átomo, a subpartícula atômica é a criação divina. E daí, através do que eles são capazes de produzir, nós enxergamos a sabedoria divina. Vamos passear numa floresta, a sabedoria divina está ali, escancarada em tudo. Mas nós sabemos também que a sabedoria divina está nessa complexidade que chama humanidade. E querermos conviver com ela. Construirmos todos os dias esperança para nos administrar com cada um. Até mesmo porque nossa condição de orar, que Cristo nos coloca, orai, vigiai, a esperança, a caridade, o amor ao próximo, nós seremos capazes de fazer de seguir essa orientação dele, na medida em que nós olhamos para todos, primeiro nos sentimos diferentes ao mesmo tempo iguais. Que até então, ou nós nos colocamos muito iguais e não somos, nos frustramos e nos arrebentamos, e arrebentamos nossos irmãos, ou nos sentimos muito diferentes e nos excluímos e criamos os sistemas excludentes, os disjuntivos. E nós temos o compromisso com o conjuntivo. Nas diferenças, nós nos unimos. Nas diferenças, crescemos. Nas diferenças, aprendemos. E ele está nos trazendo isso. Te obrigou a caminhar com ele, te obrigou a dar 1000 passos com ele, vá mais 2000. Vá além. E vai conseguir olhar para si, se vendo já de uma outra maneira, com uma possibilidade maior. Ora, não há fora do homem, nada há fora do homem, que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Aí nós vamos pensar assim, fala isso depois de uma pandemia. E os micro-organismos que entraram nas pessoas e contaminaram? E daí Cristo nos perguntaria, e se ele não tivesse prontidão para acolher esse micro-organismo? E se a frequência dele fosse mais elevada? E se o sistema imunológico dele estivesse melhor? Esses bichos dizimariam? Fariam o que fazem? E é por esse caminho que nós haveremos de ir, para estarmos
realmente centrados nas orientações cristãs, no cuidado conosco, com o outro, com a terra, com o planeta, etc. Guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste apenas na abundância dos bens materiais que possuem. Pois vós sois o sal da terra. E se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Olha como Cristo é sábio para dizer as coisas. Com que você vai temperar o sal? O sal perdeu a sua força de salgar, perdeu sua identidade. Foi se desiludindo, foi se entristecendo, foi perdendo a esperança com todos, aí perdeu consigo também e perdeu a capacidade de salgar. Tá, mas se ele é quem salga, quem vai salgá-lo para ele voltar a ser ele? E é isso que ele está dizendo, né? De nós não perdermos nossa identidade. Então vamos lá, vós sois o sal da terra. E se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais servirá, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e a colocam debaixo da cama, mas a coloca sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, Deus se personifica em cada um de nós, diante de cada irmão. E nós irmos nos perguntando, nesse momento eu faço a representatividade de Deus diante dessa pessoa? Ah, me irritei com essa moça e resolvi soltar umas boas nela. Mas esse uma boa é sempre o contrário, né? Mas e se antes eu me perguntar, eu tomando essa atitude, estarei personificando o meu Criador diante desta moça e diante dos outros que estão aí convivendo conosco? Aí a gente vai alcançando melhor as máximas dele. E conhecereis passo a passo a verdade, e a verdade vos libertará. E essa é outra questão que nós temos dificuldade. Nós, quando fala em verdade, a gente quer cristalizar a verdade, né? E é para ser eterna. Existem verdades eternas, mas a maioria das verdades com as quais nós convivemos no planeta, elas são verdades alcançadas até agora. Amanhã, com muita fé em Deus, na abertura de consciência que todos vão fazendo, com todos os trabalhos dos cientistas, dos filósofos, dos religiosos, dos não religiosos, formais, mas religiosos no sentido de religare, essas verdades vão sendo alargadas e nós temos que estar flexíveis e ao mesmo tempo antenados para descristalizar as que transformamos em cristalinas para fazer o novo. E ele então nos diz: perdoai e compreendei a todos e, sobretudo, sejam atuais. Está em Marcos 6,15. Para que possam, inclusive, dizer: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-me, porque não sabemos o que fazemos. E com relação ao outro, porque não sabem o que fazem. E daí vem uma aqui que eu quis colocar, porque eu acho muito tocante. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: por que comeis vós e vosso mestre com os publicanos e com os pecadores?
E Jesus, respondendo, disse-lhes: os sãos não têm necessidade dos médicos, mas os enfermos. Não vim chamar apenas os justos, mas vim chamar os pecadores. E daí a última que temos para aqui, essa listagem de hoje é parábola do semeador. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semeá-la, uma parte caiu ao longo do caminho, vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu sobre o pedregulho, e quando nasceu, secou, porque não tinha terra e umidade suficiente. Outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram, cresceram com ela e a sufocaram. Outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer, deu frutos, 100 por 1 ou mais. E vivendo na diversidade humana, nós haveremos de ter essa máxima conosco, muito viva, para que nós não nos desestimulemos em nenhum momento. Até mesmo porque, quando a gente junta essa parábola com a que está logo acima, de que não são os sãos que precisam dos médicos, que nós não estamos ali para cuidar de quem sabe, e ensinar a quem sabe, e orientar a quem sabe, nós vamos percebendo o quanto temos condições de seguir nosso trabalho cristão com paz, harmonia, amor em nossos corações e alegria por estarmos ali, vivendo com aquelas pessoas que estamos. Porque é com elas que nós estamos crescendo. Cristo é uma beleza, né?